Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão! Fala, galerinha, beleza? Estamos aqui para mais uma aula da disciplina de Ciências da Natureza do 7º ano. Eu me chamo Professor Vitor e essa aqui, senhores e senhoras, já é a 4ª aula da nossa disciplina, hein? Vai assistindo as aulas aí, não deixa acumular não, já estamos na 4ª. Hoje nós iremos falar de mais uma máquina simples, né? Na aula anterior, a gente já começou a falar delas, a gente falou da roda, e hoje o assunto é as alavancas. Isso mesmo, você vai se surpreender de tanta ferramenta e tantos objetos que você tem na sua casa que são alavancas. Você vai me dizer no final do vídeo que você... Professor, não sabia que são alavanca. É, normal, né? Geralmente a gente dá outro nome para esse negócio, não é alavanca, mas isso são alavancas, ok? Então vamos começar. Né? Então, afinal de contas, professor, o que é que são alavancas? Gente, as alavancas, na verdade, elas são constituídas de uma barra de ferro, ou uma barra de madeira, ou uma haste de madeira, ou qualquer material resistente que pode se mover sobre um ponto fixo. Olha, é muito importante essa palavrinha aqui, ó. Ponto fixo, beleza? Que também é conhecido como ponto de apoio. Geralmente eu utilizo, né? Deixa eu só trocar aqui a cor do pincel, botar esse laranja aqui, ó. Geralmente eu utilizo esse nome aqui, ó, ponto de apoio, ok? Então, a alavanca nada mais é que uma barra, né? Pode ser também uma barra mais longa, ok? Não precisa ser aquela barra fina, como se fosse um canudo, não. Pode ser uma barra longa. Imagina que pode ser ou um cabo de vassoura ou uma tábua, ok? São tipos de alavancas. Você vai ver que tem outro tipo que são completamente assim, você nem pensava que são alavancas e são alavancas. Pause o vídeo agora, anota isso aí, porque é muito importante que você tenha esse conceito de alavanca bem estabelecido na sua cabecinha, ok? Ó, é como nessa figura. Ó, você tem aqui, né? Uma barra fixa, uma barra. Você tem aqui o ponto de apoio, ó, que nesse caso aqui é como se fosse esse morrinho aqui nesse triângulo. E você tem, ó, que essa barra ela pode se movimentar para cima e para baixo nesse ponto de apoio. E aqui na parte, né, na outra extremidade da barra, tem uma rocha. E qual é a finalidade? Você aplica uma força para baixo, né, e a pedra, né, ela tende a ir para cima. E aí você pode levantar a pedra. É um conceito de alavanca, beleza? Então vamos prosseguindo. Ó, como eu falei aqui, ó, só dando um exemplificado. Ó. Lembra que eu falei que quando aparecer essa barra aqui, essa seta vermelha aqui, que é uma força? Então, ó, nesse caso aqui, você está aplicando uma força. Ó. Lembra como é que é o nome da aplicação da força lá? Que a gente colocou? É força potente ou força motriz. Então você aplica para baixo e nós sabemos que essa pedra ela tem uma certa resistência, né? Ela tem um certo peso, ela é pesada, ela tem massa. E ela oferece uma resistência para baixo. Ó. Então o que acontece? Quando você aplica uma força maior do que a resistência da pedra, a tendência é que essa alavanca ela mude a direção da sua força. Ó. Você está aplicando a força aqui, e aí ó, aqui na outra extremidade, a sua força vai ser aplicada nesse sentido. Olha aí, ó, você ficar ligado aí qual é o papel das alavancas, beleza? Essa força que a gente chama de força resistente, né? E essa distância entre o ponto fixo e a aplicação da força, ó, aqui, ó, ela tem um nome e você já vai saber qual é. Então, essa distância aqui ela tem um nome, beleza? Então, ó, nesse slide aqui é essencial que você pause e vá escrevendo os conceitos. Ó. Primeiro, a força aplicada, né, é chamada de força motriz ou força potente. Isso a gente já sabia das aulas de força, ok? A força de resistência que o objeto oferece à força aplicada é chamada de força resistente, ó, que a gente representa aqui com esse FR, né? O ponto fixo, né, é o ponto onde será apoiada a barra, e a distância, tem a distância lá destacada que eu coloquei lá,
ela é chamada de braço de potência, ok? A gente não vai utilizar muito esse conceito de braço de potência, mas é importante no futuro de vocês, nos seus estudos aí, ao longo da sua vida escolar. Então, pausa o vídeo e dá aquela notada, beleza? Então agora, gente, nós iremos ver os tipos de alavanca. Existem essencialmente 3 tipos de alavanca e a gente vai detalhar cada um deles aqui rapidola. Então, de acordo com a posição da força potente, da força resistente e do ponto de apoio em uma barra rígida, podemos ter 3 tipos de alavanca: a interfixa, a interresistente ou a interpotente. Esse prefixo aqui, inter, ele tem o significado de entre, ok? Entre. Você vai entender, coisa muito simples, você vai entender isso aqui. Isso aqui não é nem para você bater cabeça. Então, vamos para a primeira. A alavanca interfixa. Nas alavancas interfixa, o apoio, interfixa, é fixa, é como se fosse o ponto fixo, o apoio. O apoio, né, o ponto de apoio, ele se encontra entre a força resistente e a força potente. Olha aqui na nossa figura aqui, Olha aqui na nossa figura aqui, O ponto de apoio, ele está localizado entre a força potente e a força resistente. Beleza? Então, essa aqui, quando você tem um apoio entre a força potente e a força resistente, é uma alavanca interfixa. Beleza? Exemplos. O alicate. Olha só. Aqui nós temos um ponto fixo do alicate. Né? Essa é onde une aqui as duas pontas do alicate. Você tem aqui a aplicação da força. Né? A aplicação da força aqui nas pernas do alicate. E aqui nós temos a força resistente. A força resistente do material que você quer cortar, por exemplo. Aqui a força resistente. Então, é isso aqui. O alicate é uma alavanca interfixa. Outro exemplo, professor, a tesoura. Mesmo funcionamento. Você coloca aqui um material, você aplica uma força aqui, na parte aqui onde você coloca os seus dedos. E aí, o que acontece? O material ele vai ter uma resistência, né, ao corte. Geralmente, se você colocar uma folha de papel, a resistência vai ser quase nula. Né? E aí, essa força aqui que você aplica, ela vai ser transmitida e vai cortar o material. Olha aqui o ponto de apoio. Aqui está escancarado, que aqui é o ponto de apoio. E você tem, como eu falei, a gangorra. Ok? Que você tem o ponto de apoio entre a força potente e a força resistente. Só que na gangorra essa força ela vai variando. Uma hora a potente está para cá, outra hora a potente está para cá. Mas sempre o ponto de apoio está no meio, entre as duas. Vamos seguindo. A alavanca interresistente. Resistente. Já tem que ter uma noção aí do que é que vai ser. Então, na alavanca interresistente, a força resistente é que está entre o ponto de apoio e a força potente. A força resistente ela vai estar bem aqui no meio. Não mais o apoio, a força resistente. No meio da força potente, que é a força que você aplica, e o apoio. Exemplos, professor? Temos exemplos. Então, o primeiro exemplo aqui é um quebra-nozes. Né? Pode ser que você nunca tenha visto um quebra-nozes, porque geralmente se usa quebra-nozes onde tem nozes. Aqui no nosso estado, essa semente aqui ela não é muito popular. Mas o que acontece? O quebra-nozes ele funciona assim. Aqui você tem o ponto de apoio, nessa parte aqui de plástico, onde ela fixa essa parte de metal. Você vai aplicar a força aqui nas pernas dela. E aí o que acontece? A noz ela vai produzir uma resistência, porque ela não vai querer ser quebrada, né? Então você aplica a força justamente para quebrar ela, ela tem uma resistência.
Então, ó, a força resistente ela vai estar no meio do ponto de apoio e da força aplicada. Outro exemplo, e esse eu sei que você já viu, é o espremedor de limão. Olha aqui o ponto de apoio aqui, ó. Bem aqui nesse parafusinho, aqui temos o ponto de apoio, onde ele fica fixado. Você vai aplicar a força aqui, ó, nesse sentido de fechar o espremedor de limão. E o limão ele vai oferecer uma resistência, ok? Claramente ele não quer ser espremido. Outro exemplo é o carrinho de mão. Mesma situação. Ó. Aqui a gente tem um ponto de apoio, ó, bem na roda. Aqui você vai ter a força potente, que é a força aplicada, ó, nas mãos do carrinho, né? E aí você vai ter bem aqui no meio, ó, onde tem o que você está querendo carregar, a força resistente, né? Fazendo a resistência, fazendo o peso do carrinho. O último tipo de alavanca é a interpotente. Potente, interpotente. Se liga aí, galerinha. Nas alavancas interpotentes, a força potente é que vai estar entre o ponto de apoio e a força resistente. Então, a força potente você vai aplicar bem no meio, entre o apoio e a força resistente, ok? Vamos ver aqui, então, dois exemplos de alavancas interpotentes, né? A primeira é o pegador de salada, pegador de macarrão, né? Esse instrumento aqui ele serve para facilitar na hora de pegar algum alimento, né? Pode ser que você esteja cozinhando algum alimento, né, e não queira usar a sua mão para pegar, porque está quente, você pega, né, para facilitar. Então, como é que funciona? Bem aqui você pode ver que tem um ponto, né, um eixo, ó, aqui onde está fixado as duas pernas da alavanca. Então, aqui tem um eixo, que é o nosso ponto fixo. Você vai aplicar a força, ó, nesse sentido aqui, né, no sentido de apertar o instrumento para agarrar. O que acontece é que o alimento que você vai pegar aqui com o nosso pegador de macarrão, ele vai ter uma certa resistência, né? Então a nossa força resistente estaria depois da força aplicada. Ou seja, a força potente ela está bem entre o ponto de apoio e a força de resistência, certo? Um exemplo bem semelhante é a da pinça. Ó, aqui temos uma pinça aqui de tirar a sobrancelha, né? Que o ponto de apoio dela é bem aqui na extremidade. Você vai aplicar a força, né, no meio da pinça. E aí o pelo, né, o cabelo que você vai tirar, ele vai estar aqui fazendo o papel de força resistente na outra extremidade da pinça. Então você tem aí outro instrumento para facilitar, né, nas tarefas que você vai estar fazendo. Então, dois exemplos aqui bem simples e que provavelmente você já tem visto, que é o pegador de salada, né, pegador de macarrão, e a pinça. São dois tipos de alavanca interpotente, certo? Então a gente vai ver mais um exemplo a seguir. Então, o último exemplo aqui das alavancas interpotentes, vara de pescar. Vara de pescar é uma alavanca interpotente. Olha aqui, ó, só que aqui é muito curioso. Ó. O ponto de apoio está na mão do pescador. E aonde você vai aplicar a força, pode ser que você aplique no ponto de apoio mesmo, para levantar aqui, ó, para levantar aqui a vara. Ou você pode botar a sua mão aqui mais para frente e também aplicar a força aqui. Então ela sempre vai estar entre o ponto de apoio e a força resistente, que nesse caso, ó, é o peso do peixinho, beleza? Então, seguindo, as alavancas no corpo humano. Essa aqui já é atividade para vocês. Ó. Aqui eu tenho 3 situações, gente. 3 situações. Vocês vão ter que analisar muito bem essas situações. Ó. Vocês peguem, revejam essa aula de novo, depois analisem de novo as 3 situações para vocês obterem a resposta correta. Aqui eu tenho aqui nosso braço, o braço do corpo humano. A gente tem aqui nossos dentes, ó, a mandíbula, e aqui a gente tem os pés, beleza? Um pé aqui humano aqui, ó. A missão de vocês é o quê? Vocês têm que relacionar os tipos de alavanca com as partes do corpo humano apresentadas no slide, ok? Então, você vai dizer qual daqui é a alavanca interresistente, qual daqui é a interpotente e qual daqui é a interfixa, beleza? E como é que vocês devem fazer isso? Ora, galerinha, vocês devem responder no comentário fixado desse vídeo, ok? Você coloca o seu nome
e a resposta. Eu estou ficando por aqui e até a próxima. Fui!